Meus irmãos, vamos à palavra, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler o final do versículo 11, que vai ser a ideia principal da mensagem e também o tema dela. Agora, os argumentos da mensagem, todos eles estão inseridos do verso 11 até o verso 17. Toda a argumentação da mensagem será extraída dos versos 11 ao 17. Agora, o final do verso 11 é o tema da mensagem, a ideia principal. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. É fácil o entendimento, tendo em vista que não irei apresentar nada novo, apenas o que está escrito. A parte final do texto, mas Cristo é tudo em todos. Apenas isso. Mas Cristo é tudo em todos. Vocês podem dizer comigo esta frase? Mas Cristo. Diga mais forte. Mas Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Colossos, ele afirma que Cristo é tudo em todos. Eu não vou fazer nem introdução, essa já é bem a terceira mensagem que eu prego aqui, baseada na epístola de Paulo aos Colossenses. E nas duas anteriores, eu já fiz a introdução falando de dados históricos acerca da cidade de Colossos, mas eu já quero ir logo aos argumentos da mensagem. A partir do versículo 11 até o verso 17, o apóstolo Paulo vai destacar 7 situações que ocorrem quando Cristo é tudo em todos. Quando Cristo é tudo em todos, algumas situações ocorrem na nossa vida e, consequentemente, na vida da igreja local. O apóstolo Paulo destaca no capítulo 3, a partir do versículo 11, de situações que evidenciam, de situações que comprovam quando Cristo é tudo em todos. Por exemplo, eu vou ler na íntegra o versículo 11 para apresentar o primeiro argumento. Quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem. Perceba, a simples leitura e uma breve analogia dá para chegar a esta conclusão. Quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem. Diz o texto, verso 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Perceba, quando Cristo é tudo em todos, não há divisão racial, não há grego e não há judeu. Quando Cristo é tudo em todos, não há barreira religiosa, circuncisão
ou incircuncisão. Quando Cristo é tudo em todos, também não há origem. Ele fala aqui de gentílicos, bárbaro e cita, simplesmente são gentílicos. Quem nasce em pedra branca é pedra branquense, é o gentílico. Quem nasce em Fortaleza, como eu, sou fortalezense. E aqui fala de bárbaros e citas, nada mais é do que gentílicos. Quer dizer, quando Cristo é tudo em todos, não há barreira racial, não há barreiras religiosas, não há barreiras de origem e também não há barreiras sociais. Ele fala ainda de servo e livres. Quando Cristo é tudo em todos, divisões desaparecem. Nós sabemos e vamos lembrar o que Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Toda casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. É por isso que Cristo é tudo em todos. E quando Ele de fato, de verdade, é tudo em todos, na nossa vida, no nosso coração, na igreja na qual estamos inseridos, não pode e não deve haver divisões, sectarismo, de maneira alguma, porque a característica de Cristo sendo tudo em todos é uma só fé, é um só amor, é uma só esperança, é um só Deus, é um só Senhor, é um só Salvador, Pai de todos, em todos e por todos. A minha oração a Deus é que Cristo seja tudo em todos na nossa vida, de maneira que assim acontecendo, seremos mais unidos. Seremos unidos pelo vínculo do Calvário. Sim. Quando Cristo é tudo em todos, aquilo que nos une é muito maior e mais especial do que aquilo que eventualmente nos afasta. Às vezes, eventualmente, nós nos afastamos por causa de uma diferença de temperamento, de estilo de vida, de conceitos, de opiniões, de fisionomia, estas coisas que são menos importantes. Mas quando Cristo é tudo em todos, nós somos unidos pelo eco do Calvário, pelo vínculo do Calvário. Quando Cristo é tudo em todos, aquilo que nos une é maior, é mais especial do que aquilo que nos afasta. Vamos ao verso 12. Quando Cristo é tudo em todos, as qualidades são destacadas. Sim. O versículo 12, ele vai destacar algumas qualidades inerentes ao salvo. Algumas virtudes que fazem parte da vida daquele e daquela que é habitado pelo Espírito Santo. Vejamos o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu não vou tecer comentários detalhados de cada uma destas qualidades, para não demandar muito tempo nessa mensagem. Eu quero chegar até o final dela
e apenas em síntese estaremos falando. Mas o que Paulo está destacando aqui é que quando Cristo é tudo em todos, o que é destacado em cada um de nós são as qualidades, são as virtudes, não são os defeitos, não são os deméritos. Defeitos, deméritos, todos nós temos, está na nossa genética, está no nosso temperamento, está no nosso caráter. Anomalias e defeitos todos nós temos. Agora, o que Paulo destaca é que quando Cristo é tudo em todos, aquilo que é evidenciado são as qualidades. Vocês sabem, não existe pessoa tão ruim que não tenha qualidade. Não existe pessoa tão boa que não tenha defeitos. O que faz a diferença é Cristo sendo tudo em todos. Assim acontecendo na nossa vida, o que vai ser destacado, o que vai ser evidenciado, o que vai ter notoriedade são as qualidades, são as virtudes. É por isso que Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Sendo eleitos de Deus, santos e amados. Aí ele destaca: de entranhas de misericórdia. A própria origem e nomenclatura da palavra misericórdia já faz alusão ao coração. E o apóstolo Paulo fala de entranhas de misericórdia. Sabe, irmãos, cada um de nós somos o resultado da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia dele, nós não seríamos o que somos. Se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos onde estamos. Se não fosse a misericórdia dele, nós não teríamos o que temos. Então, o que somos, o que temos, o que fazemos, é fruto da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só existe uma causa, só existe uma razão pela qual não somos consumidos. E qual é? As misericórdias do Senhor. Ao contrário do que alguém prega, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, eu nunca vi isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que a misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. Sim, as suas misericórdias, que são de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. Assim como Deus tem tido misericórdia de nós, Ele espera que nós tenhamos também misericórdia uns dos outros. Da maneira como Ele nos trata, Ele espera que nós tratemos uns aos outros. E como é que Deus nos trata? Ele nos trata com misericórdia. Ele nos trata por misericórdia. São as suas misericórdias. Então nós devemos exercitar a misericórdia. A Bíblia diz, é palavra do apóstolo Tiago, ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Mas parece que na vida de alguns o juízo triunfa sobre a misericórdia. É exatamente a lógica inversa. Mas a Bíblia, o Evangelho, o cristianismo destaca que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, principalmente na atual dispensação em que a igreja está inserida. O que é dispensação? É um período probatório em que o homem é ou não abençoado mediante a sua obediência ou não à palavra. Em síntese, falando da maneira mais fácil possível, dispensação é isso. Nós estamos na dispensação da graça. E nesta dispensação, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E quando Cristo é tudo em todos, as virtudes são destacadas na nossa vida. Aí Paulo recomenda que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Jesus ensinou, basta colocar em prática: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graça consiste em Deus nos dar o que nós não merecemos. Misericórdia consiste em Deus não dar o que nós merecemos. Você percebe? É só fazer o trocadilho que dá certo. A graça consiste em Deus dar o que nós não merecemos. Por isso que é graça, favor não merecido. Misericórdia consiste em Deus não dar o que nós merecemos. O que era que nós merecíamos? A condenação, mas Ele nos tem dado a salvação. Ele nos tem dado a absorção. Ele nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade. O que é a benignidade? É fruto do Espírito. Vocês sabem, o fruto do Espírito, ele tem 9 qualidades. Ele tem 7 qualidades. O fruto do Espírito. Vamos lá. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, e a fidelidade. 9 qualidades do fruto do Espírito. É um fruto que tem 9 qualidades, 9 características, e uma delas é a benignidade. Quando Cristo é tudo em todos, Ele nos dá a capacidade de fazer apenas o bem. O texto fala, verso 12, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Humildade é uma virtude rara, raríssima. A humildade é uma virtude, digamos aspas, tão sutil, tão tênue, que quando a pessoa percebe que tem, ela já perdeu. A humildade é uma virtude tão rara, que quando a pessoa percebe que tem, já perdeu. Jesus tem moral para dizer, aprendei de mim, sou manso
e humilde de coração. Ele tem autoridade para dizer tais palavras. Quando Cristo é tudo em todos, nós buscamos a humildade. Ainda que não tenhamos, mas nós buscamos. Nós vamos procurar nos esforçar para que sejamos humildes de espírito, humildes de coração. Santo Agostinho dizia que o orgulho transformou anjos em demônios. A humildade transforma pessoas em anjos. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. A grandeza de uma pessoa não é receber honras, mas consiste em merecê-las. A grandeza de alguém não consiste em receber honras, mas consiste em merecê-las. A Bíblia fala que adiante da honra vai a humildade. Quer dizer, a humildade vai na frente. A humildade vai guiando. A humildade vai apontando o caminho. A humildade não nos deixa esquecer de quem somos, de onde viemos. A humildade nos faz reconhecer a grandeza dele e a nossa insignificância. Mais uma vez, fazendo a citação de Santo Agostinho, ele dizia: a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Isso é humildade, irmão. A pessoa, quando tem humildade, aí a sua dignidade está no reconhecimento da sua indignidade. Tudo é ele. A glória é dele, o louvor é para ele. Ele é que deve ser engrandecido, é ele que deve ser louvado e magnificado. É como disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quando Cristo não é tudo em todos, importa que eu cresça e que ele diminua. Mas isto não condiz com o Evangelho. Quando nós vivemos a prática do Evangelho, Cristo é tudo em todos. Aí quando Cristo é tudo em todos, a glória é para ele. No nosso meio, na igreja, só tem uma estrela. E qual é a estrela? É a resplandecente estrela da manhã. Sim, a estrela é ele. A glória é para ele. O louvor é para ele. Ele não apenas é o grande, ele é o maior dos maiorais. Ele é mais valente do que o valente. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Glória, pois, a ele eternamente. Quando Cristo é tudo em todos, verso 12, as virtudes, elas são destacadas. Paulo fala: entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13, vamos à terceira situação que ocorre quando Cristo é tudo em todos. E o que diz o verso 13? Leiamos, pois: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Qual é a situação que Paulo apresenta quando Cristo é tudo em todos? A compreensão, a moderação e o perdão são evidenciados. Esse texto, o verso 13, ele fala de compreensão, ele fala de moderação, ele fala de respeito mútuo. Jesus disse: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, quem quer respeito, respeita. Quem quer ser valorizado, valoriza. Quem quer ser ouvido, sabe ouvir. Quer dizer, é a lei áurea da vida. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Esta é a lei e os profetas. Todos nós queremos ser compreendidos. Então Paulo recomenda, verso 13: suportai-vos uns aos outros. Mesmo que ocorra alguma situação desagradável, suporte. Mesmo que ocorra alguma situação irritante, suporte. Ainda que aconteça alguma coisa, nós devemos suportar uns aos outros e não agradar a nós mesmos. Sim, é necessário colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E aqui é um princípio. Para que tenhamos bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, duradouros, é necessário suportar uns aos outros. Isso fala, irmãos, de tolerância. Isto fala de moderação. O meu direito termina onde começa o seu, e vice-versa. É uma via de mão dupla. Havendo moderação, tolerância, respeito, valorização, então nós podemos fazer o que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Isto acontece quando Cristo é tudo em todos. Mas Paulo prossegue: perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. A ausência do perdão gera o quê? Mágoa, ressentimento, rancor, raiz de amargura, animosidades. É comprovado na ciência que boa parte das doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, a origem delas é o sistema nervoso. A pessoa que não perdoa está ingerindo o próprio veneno. A pessoa que não perdoa está sendo envenenada com as próprias mãos e atitudes, porque não perdoa, porque tem mágoa, porque tem ressentimento, porque tem raiz de amargura. Mas a Bíblia está dizendo: perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É simples, irmão, não tem dificuldade para entender. É bem simples. Se nós não perdoarmos aos outros as suas ofensas,
também nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. E só há necessidade de perdão quando há uma ofensa, quando há um agravo. Pastor, mas é porque você não sabe o que ele fez, e nem quero saber. É porque você não sabe o que ela disse, e nem quero saber. É por isso que há necessidade de perdão, quando a pessoa é ofendida, quando a pessoa é maltratada, quando a pessoa é injustiçada. Sabe quem é o maior beneficiado quando libera o perdão? É a própria pessoa. Se alguém já teve alguma experiência nesta área, sabe, quando a pessoa libera o perdão de verdade, de coração, parece que tirou um fardo pesado das costas. Parece que se livrou de um fardo que o maltratava. Parece, mas é um fardo. A Bíblia nos recomenda, a Bíblia nos adverte. O autor sagrado da epístola aos Hebreus, ele fala a esse respeito. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado, olha a advertência, irmãos. Hebreus 12 e 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha a advertência. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é a raiz de amargura? É a mágoa, é o ressentimento, alguma coisa que alguém disse, que alguém fez, e feriu o coração de outro. Aí a pessoa vai alimentando aquele sentimento nocivo. A pessoa vai alimentando aquele sentimento danoso. E aquilo vai crescendo. Era uma raiz de amargura, mas agora já brotou. E por ela muitos se contaminam. E quando ela brota, ela perturba, ela traz inquietação. Veja o texto, irmão. Eu vou ler de novo na íntegra. Aos Hebreus 12 e 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Não há nenhuma dúvida de que a pessoa que tem mágoas, ressentimento, queixa contra outra, ela é afetada psicologicamente, é afetada emocionalmente e às vezes é afetada até fisicamente. Quando vê a outra pessoa, já muda o semblante, já muda o aspecto, já muda o coração. É necessário o antídoto. E qual é o antídoto? É perdão. Você sabe o que é um antídoto? E geralmente o antídoto é extraído do próprio veneno. Vocês sabem. Veneno de cobra é caro. É muito valioso. Principalmente para os especialistas da área. E através da coleta do veneno
é produzido o soro, é produzido o antídoto para combater o efeito do veneno. Sabe qual é o antídoto contra o mal? Sabe qual é o antídoto contra a maldade? A malignidade é o perdão. É o perdão. Nós devemos liberar perdão. Pense no assunto que eu prego desassombrado, com a consciência tranquila. Ao longo dos 20 anos de ministério pastoral, já fui ofendido e injustiçado tantas vezes, mas eu não tenho espaço no meu coração para guardar mágoa ou ressentimento contra pessoas ruins. O antídoto é liberar perdão. A pessoa, quando perdoa, a pessoa fica leve. A pessoa, quando perdoa, fica serena. A pessoa, quando libera o perdão, ela fica em paz com Deus, em paz com a sua consciência, em paz com o próximo. A Bíblia recomenda, quando Cristo é tudo em todos, a tolerância, a moderação, conseguimos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Assim como Deus me tem perdoado, eu também devo perdoar aqueles que me ofendem. E você também. E nós também. É fácil? É não, mas é possível. É possível para quem é habitado pelo Espírito Santo. Perdão é esquecimento, mas esquecimento não é amnésia. Sabe o que é o esquecimento aí? É a pessoa ter lembrança, mas não levar mais em conta. A Bíblia fala que Deus, Ele nos perdoa, diz o profeta Isaías, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Qual é o sentido disso? Eu não vou levar mais em conta os teus pecados. Ele utiliza até uma palavra figurada. Diz que vai lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Mar do esquecimento? Eu conheço, de ouvir falar, o mar Salgado, o mar Morto, o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, Pacífico, Ártico, Antártico, Índico e tantos outros. Mas o mar do esquecimento, que linguagem é essa? É figurada, irmão. Significa dizer que quando Deus perdoa, Ele não trata mais do assunto, Ele não lança mais em rosto. Sabe o que é que acontece na prática? É que às vezes Deus já perdoou o crente, mas ele mesmo ainda não conseguiu se perdoar. Aí fica com traumas, distúrbios, recalques, frustrações. Deus já tem perdoado, já deu um banho com seu precioso sangue, mas a pessoa é tão fraca emocionalmente que ela mesmo ainda não se perdoou. Nós devemos perdoar uns aos outros, e quando perdoa, a pessoa esquece. Agora é claro, se a pessoa me fez uma maldade, pode passar 10, 20, 50 anos, graças a Deus, eu não vou esquecer. Eu não sou abestado. Eu não tenho amnésia. A minha faculdade mental está funcionando, mas quando a pessoa perdoa, quando diz que ela esquece, é no sentido de não levar mais em conta. Aquela lembrança não traz mais desconforto.
Aquela lembrança não me prejudica mais. Eu sei que a pessoa disse e aqui a pessoa fez, mas já liberou perdão, então não se fala mais nesse assunto. Coloca uma pedra sobre o assunto. Perdão é esquecimento. Neste sentido, nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Paulo prossegue ainda no verso 12. Verso 13. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como foi que Cristo nos perdoou? Eu te perdoo, mas se tu fizer de novo, tu vai ver, viu? Da próxima vez, tu não me escapa. Eu dispensei a primeira, a segunda, mas na terceira, tu vai ver. É assim que Jesus faz? É não, irmão. Ele perdoa de verdade. Ele perdoa 100%. E assim como Cristo nos tem perdoado, nós também devemos perdoar uns aos outros. Com a graça de Deus é possível. A ação do Espírito Santo em nós é possível. O que nós não podemos, Ele pode. Ele nos dá graça. Ele nos dá força. Agora o perdão é uma decisão. É a pessoa que decide perdoar. É uma decisão da pessoa. Eu não devo tomar essa decisão por você e vice-versa. É a pessoa que toma a decisão. Eu vou perdoar. Cristo me perdoou. Eu não merecia, mas meu Jesus me perdoou. Foram muitas as minhas transgressões. Ele me perdoou. Eu decido também perdoar. Eu vou perdoar em nome de Jesus. Ainda que não mereça, mas perdoa. E é por isso que se perdoa, porque não merece. Ainda que se não reconheça, devemos perdoar. A mensagem de Deus para nós também é esta. Quando Cristo é tudo em todos, a tolerância, a moderação, conseguimos suportar uns aos outros. Às vezes, até a voz é irritante, mas suporte. Nem a voz agrada, mas suporta. A maneira como a pessoa age não te entra, mas suporta, irmão. Nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou, assim também fazei vós. Quando Cristo é tudo em todos, verso 14, a quarta situação que ocorre: o amor une a todos. Como diz o verso 14 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo, o elo da perfeição é o amor. Sabe qual é o vínculo? Sabe qual é o elo da perfeição? É o amor. A Bíblia diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se exaspera, o amor não arde em ciúmes. Vocês conhecem, 1 aos Coríntios, capítulo 13. A virtude suprema. O apóstolo Paulo finaliza este capítulo, é o capítulo mais profundo de toda a Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos. O capítulo mais sublime, mais especial, que fala sobre o amor, é o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Ele fala da importância, ele fala das características e ele fala da durabilidade do amor.
Aí ele finaliza dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior destes é a caridade. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. O amor é maior do que todos os sentimentos. E a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Eu quero ler dois textos que nos ajudam a ter mais algum argumento sobre o amor. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu disse Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando a pessoa não gosta, quando a pessoa aborrece, tudo que a pessoa faz irrita. Não gosta, não dá valor a fulano. Aí qualquer pessoa, qualquer coisa que o fulano faz, a pessoa rejeita, a pessoa aborrece. Porque o ódio excita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Às vezes a pessoa nem é tão boa, às vezes a pessoa nem tem tantas qualidades, às vezes a pessoa é cheia de anomalias no caráter, mas nós amamos. Aí quando a pessoa ama, ela vai destacar, vai procurar, às vezes dá trabalho, às vezes tem que ser com a lupa, mas ela ama, então ela vai procurar alguma virtude. Ela vai procurar destacar alguma qualidade, é porque ama. Agora, quando a pessoa aborrece, sempre vai destacar defeitos. E defeitos, convenhamos, todos nós temos muitos. Começa logo se olhando no espelho. Quando a gente se olha no espelho, já vai ver defeitos. Sabe qual é a beleza de cada ser humano? É a imperfeição. A beleza e a marca de cada pessoa são justamente as imperfeições. Nós temos muitas, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Aliás, Deus é amor. A expressão que melhor define a natureza da deidade divina é amor. O apóstolo João disse: Deus é amor. Nós amamos. O máximo que podemos fazer é amar, mas nós não somos amor. Nós somos de um material fraco, barro, pó. Nós somos de uma massa fraca. Então o máximo que a pessoa consegue é demonstrar virtudes pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Geralmente para os pais, dificilmente terá um filho ruim. Mas não é que o filho necessariamente seja bom, é porque os pais amam. Ainda que seja trabalhoso, mas o pai ama. Ainda que seja trabalhosa, a mãe ama.
Aí o amor cobrirá uma multidão de pecados. É por isso, irmãos, que devemos ter ardente amor uns para com os outros. Se nós nos amarmos uns aos outros, não teremos dificuldades nos nossos relacionamentos interpessoais, porque nós estamos ligados pelo vínculo do Calvário. As horas estão se esvaindo, mas vamos à quinta situação que ocorre quando Cristo é tudo em todos. Verso 15 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quer dizer, quando Cristo é tudo em todos, há paz e há gratidão. Percebe? Paulo está dizendo e está falando sobre a paz e sobre a gratidão. Quando Cristo é tudo em todos, na nossa vida há paz e em nosso coração há gratidão. 6, verso 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Significa dizer, quando Cristo é tudo em todos, nós temos uma vida exemplar. A nossa vida brilha, a nossa vida se torna uma referência. A palavra de Cristo habitando abundantemente em nós, com salmos, cânticos espirituais, hinos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E agora eu finalizo, verso 17, quando Cristo é tudo em todos, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Quando Cristo é tudo em todos, Deus é glorificado na nossa vida, Deus é glorificado na igreja, Deus é glorificado na liturgia do culto. Tudo que é feito para a glória de Deus, é para Ele ser glorificado. Que Cristo seja tudo em todos. Amém.